Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa análise econômica clássica para entender um assunto que mexe com o bolso de todo mundo: a inflação. Vamos lá? E para começar a entender essa história toda, a gente parte de uma pergunta. Uma pergunta que parece simples, mas que na verdade é bem profunda e ajuda a gente a enquadrar toda a questão. Para responder, nós vamos dividir o argumento em 6 partes principais, construindo a lógica passo a passo para tudo fazer sentido. Primeiro de tudo, a gente precisa acertar a definição, porque, de acordo com a fonte dessa análise, o que a maioria das pessoas pensa que é inflação, na verdade é uma confusão entre causa e efeito. Pois é, quase todo mundo olha os preços subindo no mercado e fala: isso é inflação. Mas a fonte argumenta que o raciocínio está invertido. E esse é o ponto-chave. A inflação, na verdade, não é o preço subindo. Isso é só a consequência. A inflação mesmo é o aumento da quantidade de dinheiro. O aumento dos preços? Bom, isso é só o que acontece depois. É inevitável. E tem uma analogia da palestra que ilustra isso de um jeito brilhante. Pensa só. Se caviar fosse tão comum quanto batata, o preço dele ia despencar, certo? A mesma lógica vale para o dinheiro. Quanto mais dinheiro em circulação, menos ele vale. Simples assim. Então tá, se o governo aumenta a quantidade de dinheiro, os preços de tudo sobem na mesma hora para todo mundo? A fonte diz que não. E é aí que os problemas de verdade começam a aparecer. Esse dinheiro novo não chega para todo mundo de uma vez, sabe? Ele vai entrando na economia aos poucos, como uma ondinha que se espalha num lago. Os primeiros grupos que recebem essa grana se beneficiam porque eles compram coisas com os preços antigos. Mas quem está no fim da fila, esses são prejudicados. Isso acaba criando uma divisão bem clara na população, mesmo que temporária. De um lado, quem se beneficia com a inflação, e do outro, quem acaba ficando mais pobre por causa dela. A fonte aqui é bem direta. Inflação não é um desastre natural, tipo um terremoto. Não é algo que simplesmente acontece. É uma escolha, uma política de governo muitas vezes vista como um caminho mais fácil, politicamente falando, para financiar os gastos. Bem mais fácil do que a alternativa, que ninguém gosta: aumentar impostos. E a palestra até dá um exemplo histórico disso. Antes da Revolução Francesa, o ministro das Finanças, o tal Monsieur Necker, tentou essa solução mágica. E o resultado? Não resolveu nada e os problemas financeiros só pioraram. Mas e o que acontece se essa política não for parada a tempo? Bom, a fonte argumenta que o fim dessa estrada é previsível e catastrófico. Vamos dar uma olhada no exemplo mais famoso que a palestra traz: a Alemanha, logo depois da Primeira Guerra Mundial. Em só 9 anos, a moeda virou pó. Não valia praticamente nada. O que mais choca aqui é a dimensão desse colapso. O número é simplesmente absurdo. Para conseguir sobreviver, os trabalhadores recebiam o pagamento todo dia. As esposas iam até os portões da fábrica, pegavam o dinheiro e saíam correndo para as lojas para comprar qualquer coisa mesmo, antes que o dinheiro perdesse ainda mais valor de um dia para o outro. Imagina só! Ok, se a inflação como política leva à ruína, qual seria a alternativa que a palestra apresenta? A análise defende um sistema como o padrão ouro, não porque o ouro tem algo de mágico, mas porque a quantidade de ouro não pode ser controlada por políticos. Funciona como um freio, entende? Um limite para os gastos do governo. A fonte até destaca essa frase de um presidente americano para ilustrar uma filosofia de responsabilidade fiscal. Uma filosofia que, segundo o argumento, só é possível com um sistema de moeda sólida. Então, o ponto mais importante de toda essa análise é este: a inflação não é uma força da natureza, é o resultado de uma escolha. E se é uma política que pode ser iniciada, ela também pode ser interrompida. E tudo isso nos deixa com uma reflexão final, né? Já que essa política é sempre uma tentação, uma carta na manga dos governos, o que protege de verdade o valor do dinheiro que as pessoas guardam com tanto esforço?